Oi, meu nome é Alice. Às vezes, sinto que estou morando no País das Maravilhas. Recentemente, completei 16 anos, mas minha mãe ainda me tratava como uma criança. Meus pais se divorciaram quando eu era muito pequena. Eu não conseguia lembrar por quê, mas minha mãe se tornou uma mãe helicóptero depois disso. Era terrível. Alice, fique longe dessas meninas. Você pode pegar algum tipo de vírus. Desça daí agora mesmo. Você pode cair. Você é muito jovem para andar com meninos. Bem, você entendeu. Ela era super protetora demais. Se você quer saber como eu lidei com isso, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Tudo começou no dia em que um cara legal me notou. Michael era o cara mais popular da escola e adorava festas. Todas as garotas eram loucas por ele, e eu não era uma exceção. Um dia, eu estava andando pelo corredor da escola quando eu tropecei sem querer. Deixei cair minha mochila e todos os meus cadernos e livros acabaram no chão. Eu estava juntando-os quando vi um par de tênis brancos como a neve parar ao meu lado. Olhei para cima e me perdi nos olhos azul celeste do Michael. Você deixou cair um lápis. Ai, meu Deus, eu estava sonhando. Ele estava mesmo falando comigo? Ei, você me ouviu? Ah, quase esqueci que eu tinha esse lápis. Digo, obrigada pela ajuda. Fiquei tão ansiosa que comecei a falar bobagens, mas o Michael apenas sorriu para mim. Vou dar uma festa amanhã. Com essas palavras, ele saiu, e eu só consegui olhar para ele em estado de choque. Depois de alguns passos, ele se virou. Considere isso um convite. Eu podia jurar que eu vi um coro de anjos naquele momento. Alguns cupidos minúsculos devem ter atirado flechas direto no meu coração. Se você já se apaixonou, sabe exatamente de que sentimento estou falando. Poderia ter sido o melhor dia da minha vida, mas... Alice, você quase me fez ter um ataque cardíaco. Empurrando os alunos para fora do caminho, minha mãe marchou em minha direção na velocidade de um carro esporte. Você não atendeu o celular por 10 minutos. Achei que algo terrível tivesse acontecido com você. Eu só estava... Querida, isso é inaceitável. Quando eu ligar, você precisa atender. Fiquei vermelha como uma lagosta e desejei que o chão me engolisse. Minha mãe tinha mesmo que fazer isso? Michael e meus outros colegas estavam rindo baixinho. Muitas vezes eles riam de mim por causa da minha mãe, mas essa foi a primeira vez que me senti verdadeiramente humilhada. Precisamos ir. Marquei uma consulta no dentista. Vou comprar um pirulito gigante para você se você não chorar. As risadas dos meus colegas se transformaram em gargalhadas. Eu queria afundar no chão e desaparecer. Minha mãe pegou minha mão e me arrastou. Quando finalmente voltamos do dentista, eu me tranquei no quarto. As palavras do Michael continuavam ecoando na minha cabeça. Ele me convidou para uma festa. Se não fosse pela minha mãe... Não fique brava, coelhinha. Eu fiz seu prato favorito. Não estou com fome. Você é uma menina em fase de crescimento e precisa se alimentar bem. Gritei contra o travesseiro, respirei fundo, abri a porta e peguei a macarronada. Depois de algumas horas, ouvi que minha mãe estava tomando banho. Essa era a minha chance. Saí silenciosamente do meu quarto e rastejei em direção à porta. Uma vez lá fora, caminhei em direção à margem do rio. Eu queria ficar um pouco sozinha, então me sentei num banco, joguei migalhas de pão para os pombos e ouvi música ao vivo. E então, vi um cavalete ali perto. Havia um artista atrás dele? Ah é, eu gostava muito de desenhar. Eu até queria me inscrever em alguns cursos, mas minha mãe não deixava. Cheguei mais perto para dar uma olhada na pintura. Quando vi o artista, meus olhos se regalaram. Era um cara lindo, com longos cabelos escuros. Ele tinha pulseiras de couro nos pulsos e usava um brinco. Oi, você quer olhar para mim ou para minha pintura? Eu corei e o cara riu com bom humor. Começamos a conversar. O nome dele era Eric e ele pintava desde criança. Quando contei a ele sobre o meu amor pelo desenho, Eric perguntou se ele poderia ver meus trabalhos. Peguei meu celular e mostrei a ele uma foto dos meus desenhos. São só esboços. Você tem talento. Acho que você deveria continuar melhorando suas habilidades. Eu adoraria, mas minha mãe nunca me colocaria em um curso de desenho. Eu posso te dar algumas aulas se você quiser. Claro, concordei sem hesitar. Eric disse que me ligaria por vídeo e me mostraria algumas técnicas interessantes. Fiquei nas nuvens. Nossa conversa realmente me inspirou. No caminho para casa, visitei uma loja de arte e comprei tudo o que ele mandou. Quando saí da loja, uma senhora idosa veio até mim de repente. Ela balançou a bengala para mim e eu mal consegui desviar dela. É você de novo! Se você voltar a invadir o meu quintal, eu chamarei a polícia. Acho que a senhora está me confundindo com outra pessoa. Aquela senhora claramente não estava bem da cabeça e eu saí depressa. No dia seguinte na escola, Michael convidou todos para a festa novamente. Vários dos meus colegas continuaram olhando estranho para mim.
Alice, nos avise se sua mãe decidir ir junto. Vamos pedir pizza para ela. Eu não queria superar o que aconteceu. Todo mundo iria me chamar de filhinha da mamãe pelo resto da vida. Para minha surpresa, Michael veio até mim novamente. Ele colocou as palmas das mãos na minha mesa e se inclinou para perto de mim. Então, você vai ver? Ele estava tão perto que me tirou o fôlego. As flechas do cupido atiraram meu coração novamente. Eu vou na sua festa mesmo que o mundo acabe. Ah, eu tinha dito isso em voz alta? Michael assentiu, satisfeito, e voltou para sua turma de amigos. A festa foi tudo em que eu consegui pensar pelo resto do dia. Na minha imaginação, Michael e eu acabávamos nas situações mais românticas possíveis. Infelizmente, como sempre, a pior inimiga dos meus cupidos era minha mãe. Ela estava me esperando na escola depois das aulas e parecia chateada. Nossa vizinha disse que viu você andando com más companhias. Você estava causando confusão e subiu no telhado dela. Eu não fiz nada disso. Oh, meu pobre coração. O que eu fiz para merecer uma filha tão rebelde? Eu disse que não estava mentindo, mas minha mãe não quis me ouvir. Ela confiava mais na nossa vizinha estranha do que em mim. Eu explodi e acabei ficando de castigo. Isso era tão injusto. Sente aqui e pense no que você fez. Fiquei pensando por algumas horas, mas depois recebi uma chamada do Eric. Olha o que eu encontrei para você. Ele me enviou várias videoaulas. No começo, conversamos e depois reclamei com o Eric sobre minha mãe. Ele tentou me animar e finalmente me fez sorrir. Tarde da noite, troquei de roupa e arrumei meu cabelo. Eu adoraria passar um pouco de maquiagem, mas minha mãe não me deixava comprar. Apaguei a luz e me deitei debaixo das cobertas com minhas roupas da festa. Alguns minutos depois, minha mãe entrou no meu quarto. Ela viu que eu estava na cama e saiu, fechando a porta silenciosamente ao sair. Eu imediatamente pulei da cama e saí pela janela. Meu quarto ficava no térreo, então consegui sair sem problemas. Mesmo antes de entrar na casa do Michael, eu ouvi a música alta. Havia muita gente no quintal e dentro da casa. Fiquei de queixo caído quando vi aquela quantidade de gente. Eu nunca tinha ido a essas festas por causa da minha mãe, então olhei em volta, curiosa. Uma das minhas colegas veio até mim de repente. Alice, quando você trocou de roupa? Aliás, seu primeiro look estava bem mais legal. Do que você está falando? Michael veio até mim e me entregou um drink. Aí está você. Vamos dançar. Ele me levou para o centro da sala e, na hora certa, uma música lenta começou a tocar. Quando Michael colocou as mãos na minha cintura, meu coração começou a disparar. Era a primeira vez que eu dançava com um cara. Eu estava terrivelmente desajeitada e nervosa. Imediatamente, eu tropecei e quase caí, mas o Michael me segurou. Centenas de borboletas voaram na minha barriga. Assim que a dança acabou, corri para fora, me sentei em um balanço e cobri meu rosto em chamas com as mãos. E então, olhei em volta, encontrei um ninho em uma árvore e devolvi o passarinho para ele. Não caia de novo. Quando voltei para dentro da casa, minha colega veio até mim novamente. Você mudou de novo? Por que isso? Lembra quando eu disse que às vezes sentia que eu estava morando no País das Maravilhas? É disso que eu estava falando. Algo estranho estava acontecendo, mas eu não conseguia descobrir o que era. Fiquei mais um pouco na festa. Eu queria me despedir do Michael antes de ir embora, mas ele não estava em lugar nenhum. Na manhã seguinte, Michael estava me esperando na entrada da escola. Quando me aproximei dele, ele de repente me puxou para mais perto e tentou me beijar. Eu já tinha visto essa cena no meu cinema mental 1 milhão de vezes quando imaginei nosso primeiro beijo, mas eu não estava pronta para que isso acontecesse na vida real. Assustada, empurrei o Michael para longe. O que foi? Você me beijou ontem. O quê? Eu tinha apenas 2 explicações possíveis para o que estava acontecendo. Ou eu fiquei louca, ou todo mundo enlouqueceu. Me desculpe, eu... preciso ir. Deixei o Michael lá e saí correndo. Ufa, nossa, o que está acontecendo? Cheguei em casa e passei a noite assistindo as videoaulas que o Eric me enviou. Uma delas era uma palestra sobre anatomia. Eu estava olhando fotos de pessoas com diferentes tipos de corpo quando minha mãe entrou no meu quarto. Infelizmente, pareceu que eu estava olhando para a foto de um cara. O que você está fazendo? Não é o que parece. Entrei em pânico e cobri a tela com as mãos, mas minha mãe já estava apertando o coração. Quando ela ficava sem palavras, nossa campainha tocou. A senhora que me atacou do lado de fora da loja de arte estava parada na nossa porta. Ela sacudiu um pedaço de papel com nosso endereço na frente do rosto da minha mãe. Sua filha deixou cair isso quando saiu correndo do meu quintal ontem à noite. Eu disse a ela para nunca mais invadir o meu quintal. Do que ela estava falando? Surpreendentemente, minha mãe ficou do meu lado. Minha filha estava dormindo no quarto dela ontem à noite. Instalei uma câmera em nosso quintal ontem de manhã. Se a senhora precisar de provas, posso mostrar a filmagem. Espera um segundo. Tinha uma câmera no nosso quintal? Oh, não! Vamos ver. Era isso, eu estava acabada. Minha mãe ligou a gravação, convencida de que eu não apareceria. Mas então ela me viu saindo pela janela e voltando tarde da noite. Lá está ela! Eu disse que era ela! Minha mãe ficou com falta de ar, como um peixe encalhado. Alice, você...
Como pode? A idosa exigiu indenização por danos morais e minha mãe teve que desembolsar o dinheiro. Você precisa ficar de olho nos seus filhos. A partir daquele momento, minha mãe ficou ainda mais controladora. Eu não pensei que isso fosse possível, mas... como eu estava errada. Ela achava que eu tinha me metido com as companhias erradas e tentava controlar cada movimento meu. O único momento em que eu tinha uma pausa era na escola, mas o Michael me seguia por lá. Sim, você ouviu direito. Ele estava agindo estranho desde aquela festa. Um dia, ele veio até mim na cantina. Por que você está me evitando de novo? Pensei que estivéssemos nos dando bem. Nós saímos uma vez. Tá brincando? Parecia que estávamos falando línguas diferentes. Os cupidos já não perfuravam meu coração com suas flechas. Minha paixão pelo Michael havia desaparecido e seu comportamento obsessivo estava me irritando. Desenhar era o único raio de luz naquela época sombria. Além do Eric, é claro. Todas as noites, eu desenhava e ligava para ele. Obviamente, minha mãe não sabia disso. Adorei esse seu desenho. Em breve haverá uma exposição para jovens artistas na beira do rio. Os autores dos melhores trabalhos vão ganhar bolsas de estudos para estudar em uma escola de arte durante o verão. Você tem que participar. Mas eu sou muito inexperiente. O que importa é o talento, e você tem isso. Obrigada, você é o único que está sempre ao meu lado. Naquele momento, os cupidos recuperaram o fôlego e dispararam algumas flechas em meu coração. Eu estava começando a me apaixonar pelo Eric. Depois de alguns dias, decidi faltar às aulas e sair com ele. Eric estava me esperando em um parque. Quando vi, meus joelhos ficaram fracos. Ele era tão lindo. Caminhamos e conversamos sobre tudo que existe nesse mundo. Eric me ofereceu um sorvete e, quando terminamos, ele parou de repente e se aproximou de mim. Ele acariciou minha bochecha com as pontas dos dedos. Você esqueceu de limpar aqui. Eric estava olhando para mim tão carinhosamente que me fez corar. Eu estava confusa e não sabia o que fazer. E então... Afaste-se dela, seu pirralho. Minha mãe empurrou o Eric e quase fuzilou ele. Fiquei fora de mim de indignação. O que você está fazendo? Minha pobre menina, ele é uma má influência para você. Pare de falar comigo como se eu ainda fosse uma criança. Foi tão humilhante. O que o Eric pensaria de mim agora? Eu não queria que ele visse minhas lágrimas, então saí correndo. Minha mãe estava gritando alguma coisa atrás de mim, mas eu não a ouvi. Eu me abracei enquanto me afastava. Havia carros e casais apaixonados ao meu redor. A cidade estava tão cheia de vida, mas eu me sentia terrivelmente só. Por que minha mãe não podia simplesmente recuar um pouco? Ele estava arruinando minha vida. De repente, alguém agarrou meu ombro e me fez parar. Eu me virei e vi um policial e uma mulher. É ela. Finalmente a pegamos. Eles me colocaram em um carro da polícia e partimos. O que está acontecendo? Eu não fiz nada. Você está tentando se fazer de inocente? Peguei meu celular para ligar para minha mãe, mas eles imediatamente o arrancaram das minhas mãos. Você roubou um celular? Você deveria estar nos agradecendo por não te levar para uma delegacia. Isso não faz sentido. Vocês devem ter me confundido com outra pessoa. Mas ninguém estava interessado nas minhas desculpas. Meu coração estava acelerado. Cerca de 1 hora depois, chegamos a uma pequena cidade. O carro parou próximo a um prédio antigo. Li a placa e percebi que era um orfanato. A mulher que me trouxe até lá era a diretora. Vá para o seu quarto e pense no seu comportamento, Grace. Mas meu nome não é Grace. Nem mais uma palavra. Estou farta das suas travessuras. Ela me empurrou para um quarto e trancou a porta. Eu nunca fiquei tão aterrorizada em toda a minha vida. Olhei em volta e notei algo que fez meu sangue gelar. Caminhei lentamente até a mesa e peguei a foto que estava nela. Não, é impossível. Era a foto de uma garota sorridente. Éramos idênticas. Que diabo estava acontecendo? Ouvi uma porta ranger, me virei e esbarrei na garota da foto. Isso era tão estranho. Parecia que eu estava olhando para um espelho, só que meu reflexo parecia muito arrogante. Não grite, vou explicar tudo. Grace me contou uma história que era quase impossível de acreditar. Acontece que ela era minha irmã. Quando tínhamos 3 anos, nossos pais nos levaram para um piquenique. Eles desviaram o olhar por um segundo e a Grace fugiu e se perdeu na floresta. Mais tarde, seu sapato foi encontrado na margem do rio. Todos pensaram que ela havia morrido. Nossos pais culparam um ao outro e logo se divorciaram. Eu era tudo que restava à minha mãe, por isso ela era tão protetora comigo. Eu acabei nesse orfanato. Eu era tão pequena naquela época que esqueci da minha família. Mas recentemente fizemos uma excursão à sua cidade. Nosso pai me viu lá e me confundiu com você. Foi assim que eu descobri a verdade. Ele não ficou tão animado para me levar para casa. Você sabe que ele tem uma nova família agora. Pedi para ele não contar nada a você ou a nossa mãe e descobri seu endereço. Eu queria te conhecer, mas resolvi te observar de longe primeiro.
Grace disse que conheceu um grupo de aventureiros como ela. Eles passavam as noites em casas abandonadas e entravam furtivamente no quintal das pessoas para colher frutas. Tem mais uma coisa que você deveria saber. Me desculpe, mas eu fui na festa do Michael. Eu realmente gosto dele. Eu finalmente entendi porque o Michael estava agindo de forma tão estranha. Ele estava conversando com 2 garotas diferentes o tempo todo e nem sabia disso. Eu sei que você quer participar da exposição de arte, mas nossa mãe não a deixa. Eu tenho uma ideia. Grace elaborou um plano incrível. Ela queria que eu ficasse no orfanato até a exposição. Enquanto isso, ele iria se passar por mim para que a nossa mãe não se preocupasse. É um plano maluco. Irmãzinha, sua vida tem sido tão chata. É hora de mudar isso. Todas essas novidades fizeram minha cabeça girar. O que meu pai fez me deixou arrasada. Ele nem tentou ajudar a Grace. Mas o que mais importava era que eu me reencontrei com a minha irmã. Eu mal podia acreditar. Nos abraçamos e não consegui conter as lágrimas. Vai ficar tudo bem, acredite. No final, concordei em seguir o plano da Grace. No dia seguinte, ela trouxe meus desenhos inacabados, pincéis e tintas para o orfanato para que eu pudesse trabalhar. Ela também me mostrou uma passagem secreta que eu poderia usar para escapar e me deu seu celular antigo. Tive que agir como ela até o dia da exposição. Ser uma garota ousada não era fácil, mas eu consegui. Eu até aprendi a usar maquiagem. Um dia, criei coragem e liguei para o Eric. Que bom ouvir sua voz. Liguei para você várias vezes, mas seu celular estava desligado. No dia seguinte, usei a passagem que a Grace havia me mostrado para encontrar com o Eric. Ele até veio à cidade onde a Grace cresceu só para me ver. Contei a ele tudo o que havia acontecido. Você é tão corajosa, eu te admiro. Sorri agradecida e nem corei. Logo chegou o dia da exposição. Meu estômago estava embrulhado. Eric segurou minha mão enquanto os jurados analisavam todas as obras. Agora, vou nomear os artistas ganhadores das bolsas. Prendi a respiração e apertei a mão do Eric ainda mais forte. Alice Miller e Eric Jones. Eu não pude acreditar no que ouvi. Eric gritou de alegria e felizmente me girou na frente de todos. Pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente livre e feliz. Os cupidos começaram a cantar. Em algum momento, vi minha mãe e a Grace no meio da multidão. Os lábios da mamãe tremiam e ele estava olhando para mim com lágrimas nos olhos. Acontece que a Grace havia contado tudo para ela. Mamãe não acreditou nela, então minha irmã a levou para a exposição. É claro que a volta de sua segunda filha foi um choque para nossa mãe. Ela apertava o coração várias vezes por dia e dizia que estava prestes a desmaiar. Mas, ao contrário do nosso pai, ela realmente nos amava. Eric e eu estamos nos preparando para ir para a escola de verão. Grace está morando com a gente agora. Graças a ela, mamãe está me dando mais liberdade. Ela percebeu que não sou mais uma criança. A propósito, Grace e Michael se tornaram um casal. Minha irmã e eu aprendemos muito uma com a outra. E passamos todo o nosso tempo livre juntas. Acontece que a vida é cheia de milagres. Concorda?